O enigma da mulher com o pote de vidro. Imagine uma vida que, de longe, parece um sussurro, mas de perto, é um grito de resistência que atravessa gerações. Na Varsóvia de 1942, uma mulher caminha entre soldados nazistas. No bolso, documentos falsos. No olhar, um segredo que a enviaria ao fuzilamento em segundos. Seu nome era Irena Sendler. Durante décadas, sua história foi um fantasma, deliberadamente esquecida, como se o mundo temesse a luz de sua coragem. Não havia câmeras, nem aplausos. Havia apenas o som de passos em corredores escuros e uma pergunta brutal. O que você faria se a vida de uma criança dependesse do seu silêncio absoluto? Irena não escolheu o heroísmo. Ela escolheu não desviar o olhar quando o mundo decidiu fechar os olhos. Mas como alguém consegue viver carregando 1000 rostos e 1000 despedidas nas costas? Para entender por que Irena é o maior símbolo de coragem que você nunca ouviu falar, precisamos voltar ao momento em que a moral da humanidade foi testada até o limite. Final dos anos 30. A Europa não apenas cheirava a guerra, ela sufocava em ódio. A Polônia, esmagada entre impérios, viu Varsóvia se transformar em uma prisão a céu aberto. Em 1940, o gueto foi selado. Muros de tijolos e arame farpado separavam 400.000 judeus do resto da vida. Lá dentro, a fome não era uma condição, era uma arma de extermínio. Do lado de fora, o medo era a lei. Ajudar um judeu não era apenas proibido. Era uma sentença de morte imediata para toda a família do traidor. O cenário era uma armadilha perfeita. Obedecer era sobreviver. Resistir era desaparecer. Mas, em meio ao controle absoluto, as autoridades nazistas tinham um ponto cego: o medo de epidemias. Assistentes sociais e enfermeiros tinham permissões raras para cruzar os muros. Foi nessa fresta invisível, nesse erro de cálculo dos opressores, que uma mulher comum viu a oportunidade de montar a rede de resgate mais perigosa da história. Irena não nasceu heroína. Ela foi forjada no exemplo. Seu pai, um médico que atendia os miseráveis que ninguém queria tocar, morreu de tifo após tratar pacientes judeus recusados por outros. Ele deixou uma lição que se tornaria a bússola de Irena. Se vir alguém se afogando, você deve pular na água, saiba nadar ou não. Em 1939, aos 29 anos, ela não era uma guerreira. Era uma funcionária pública metódica e discreta. Mas, quando o gueto foi fechado, ela viu seus amigos e colegas serem jogados atrás dos muros como se fossem lixo. A formação ética de Irena transformou o trabalho social em uma operação de guerra. Ela não buscava o protagonismo, buscava a justiça. A pergunta que martelava sua cabeça mudou rapidamente. Não era mais sobre se ela deveria agir, mas sobre como enganar a máquina de morte alemã sem ser pega no primeiro passo. Com o crachá de enfermeira no peito, Irena cruzava os portões do gueto diariamente. Oficialmente, ela ia para conter o tifo. Secretamente, ela levava esperança e trazia vida. Mas o horror crescia. Quando os trens para os campos de extermínio começaram a partir, Irena entendeu que dar comida não bastava. Era preciso retirar as crianças. Imagine a cena: Irena conversando com mães desesperadas, pedindo que entregassem seus filhos a uma estranha, sem promessa de reencontro. Ele vai viver? Perguntavam as mães. Não posso prometer nada, mas se ficar aqui, ele vai morrer, ela respondia. O resgate era um pesadelo logístico. Crianças eram escondidas em caixas de ferramentas, sacos de batatas e até em ambulâncias, sob o som de cães latindo. Cada batida no coração de Irena era um cronômetro. Cada saída bem-sucedida era um milagre arrancado das mãos da morte. A operação tornou-se uma engrenagem de silêncio e precisão. Irena não agia sozinha. Ela liderava uma rede de conventos e famílias polonesas dispostas a morrer por uma criança desconhecida. Mas havia um problema.
Como devolver essas crianças às suas famílias após a guerra? Irena tomou uma decisão meticulosa. Ela escreveu o nome real de cada criança, sua nova identidade e sua localização em pequenos tiras de papel. Esses nomes foram guardados em frascos de vidro e enterrados sob uma macieira no jardim de uma amiga. Aqueles potes eram o único fio de Ariadne que ligava aquelas vidas ao seu passado. Enquanto isso, a pressão aumentava. A Gestapo sentia o cheiro de resistência. Irena vivia sob um cansaço que nenhum sono curava, carregando o luto das mães que ficavam para trás e a responsabilidade de centenas de destinos enterrados em frascos de geleia. Em 1943, o pesadelo bateu à porta. Irena foi presa pela Gestapo. Nas celas de interrogatório da prisão de Paviak, o corpo de Irena tornou-se o alvo. Ela foi torturada com uma brutalidade que deixou marcas permanentes. Quebraram seus pés e suas pernas. Eles queriam nomes. Queriam a localização dos frascos. Queriam destruir a rede. Mas Irena, em meio a dor excruciante, manteve o silêncio de uma montanha. Ela foi condenada à morte por fuzilamento. No dia da execução, o impossível. A resistência subornou um guarda, e Irena foi deixada inconsciente em uma vala, registrada oficialmente como morta. Ela sobreviveu como um fantasma, mudando de nome e vivendo escondida até o fim do conflito. O resgate de 2.500 crianças foi salvo não por armas, mas pela capacidade sobre-humana de uma mulher de não pronunciar uma única palavra. Quando os canhões silenciaram em 1945, a recompensa de Irena não foi um desfile de vitória. A Polônia caiu sob o domínio soviético, e a resistência não comunista foi perseguida e silenciada. Irena voltou ao serviço social, vivendo na obscuridade absoluta. As crianças que ela salvou cresceram em orfanatos ou novas famílias, muitas sem saber que aquela enfermeira de Varsóvia era a razão de sua existência. O mundo parecia ter pressa em esquecer o gueto e todos os seus heróis silenciosos. Irena nunca reclamou do anonimato. Para ela, o sucesso não estava nos livros de história, mas no fato de que 2.500 seres humanos agora tinham filhos e netos. Sua história ficou suspensa no tempo, um segredo guardado por quem sobreviveu, provando que o mundo muitas vezes escolhe ignorar as narrativas que não servem aos poderosos da vez. A coragem tem um preço que as medalhas não pagam. Irena viveu o resto de seus dias com dores crônicas, um lembrete físico de cada interrogatório, mas o peso maior era a memória. Ela frequentemente dizia: "Eu poderia ter feito mais. Essa dor me persegue até hoje." O heroísmo de Irena não era uma capa reluzente. Era uma cicatriz profunda. Salvar algumas vidas significava viver com o luto eterno daquelas que ela não conseguiu alcançar. Ela nunca se viu como uma lenda, mas como alguém que fez o que era óbvio. Esse dilema humano, a sensação de insuficiência diante do mal absoluto, é o que torna Irena tão real. Ela não era uma santa de mármore. Era uma mulher que tremia de medo, mas que continuava caminhando. Viver com as decisões de segundos que mudaram séculos de linhagens familiares é o verdadeiro fardo de quem escolhe o caminho da luz em tempos de trevas. Hoje, o legado de Irena não está enterrado em frascos, mas caminha pelas ruas do mundo. Estima-se que milhares de descendentes das crianças de Irena estejam vivos hoje. A história dela só ganhou o mundo nos anos 90, graças a um projeto escolar de meninas nos Estados Unidos, provando que a verdade sempre encontra um caminho para a superfície. Irena Sandler tornou-se um estudo de caso sobre a banalidade do bem. A ideia de que a resistência não precisa de exércitos, apenas de redes de confiança. Em um presente marcado por novas divisões e muros, a vida de Irena nos faz um convite desconfortável. Ela nos ensina que a responsabilidade individual não expira com o tempo. O impacto dela não foi um evento, foi um efeito dominó que continua derrubando o ódio décadas depois de sua partida. A trajetória de Irena Sandler encerra com uma imagem poderosa.
Uma mulher idosa, cercada por aqueles que ela salvou, ainda insistindo que não fez nada demais. Ela nos obriga a redefinir o que é grandeza. Não se trata de quem grita mais alto ou de quem tem mais seguidores, mas de quem mantém a humanidade quando tudo ao redor convida à barbárie. Irena é a prova de que a história é escrita por escolhas invisíveis, feitas em momentos de solidão total. Ao apagar as luzes deste relato, a pergunta não é sobre o passado, mas sobre o agora. Em um mundo que ainda assiste a injustiças de camarote, quem são as Irenas de hoje? Se esta história tocou você, talvez seja porque ela despertou a consciência de que o silêncio diante do mal é uma escolha. E a ação, por menor que seja, é o único antídoto. Inscreva-se para mais histórias emocionantes como a de Irena. Curta, comente de onde está assistindo e compartilhe, pois compartilhar histórias é a única forma de mantê-las vivas. Qual é o seu frasco de vidro?